Tem gente que faz mais assim. Ok, muito boa noite a todos os irmãos e irmãs. Boa noite. Boa noite. Então aqui estamos nós hoje mais uma vez reunidos e hoje a gente resolveu mostrar as caras da família de novo, para o pessoal saber que a família está tudo aqui, né? Isaías Filho está aqui, a irmã Elda está aqui, a Ana Gabriele e também a Débora Daça. Aqui estamos nós com o propósito de adorar a Jesus Cristo. Nossa esperança, nossa confiança é que seja a mesma motivação sua também. Não deixe o seu coração esfriar com respeito à adoração ao Senhor. Não se deixe enganar pensando que isso aqui é só uma transmissão, é uma live, isso, aquilo, outro. Não. Nós teremos agora um momento de adoração. Nós vamos adorar o nosso Criador, ao nosso bendito Salvador e Rei Jesus Cristo. Então é um momento de você aquietar-se. Se tem familiares que não têm a mesma fé e têm dificuldade com isso, procure um local reservado onde você possa de fato se expressar, adorar, se concentrar, dar atenção à palavra do Senhor, à adoração ao Senhor. Se toda a família realmente é da fé, então se organizem de forma, se concentrem de forma que possam adorar. Esqueça a TV, as panelas, o cachorro. Se concentre, é momento de adoração. Vamos cantar louvores ao Senhor, vamos orar, vamos clamar a Ele pelo seu povo, por esse mundo e vamos ouvir a sua palavra também. Então vamos começar adorando Ele com cânticos de adoração. Nós vamos cantar um hino, que é o 293. É um convite, é um chamado. Vamos batalhar. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal, quem vencerá? Vamos crentes, vamos já avante, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Amém. Vamos batalhar, irmãos. Batalha, luta, força, esforço, pois vai conosco, general capaz. Nosso general de guerra é capaz. Nosso próximo cântico. Teu povo, ó Deus. Qual o número aí? 227. 227. Teu povo, ó Deus. Nesses dias onde a igreja
tem que usar a dinâmica, a inteligência, a sabedoria para manter-se em adoração ao Senhor. É importante lembrarmos que somos o povo de Deus. Aquele prédio onde nós reunimos habitualmente e que é bom, não é mal, mas chamamos erroneamente de igreja. O povo de Deus não depende daquele prédio. Queremos voltar a usá-lo porque é útil, mas não depende. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui para te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Se você que está acompanhando esse vídeo, essa transmissão, ainda não tem a experiência de ser povo de Deus, essa música também fala com você. Ela diz: saiba que Jesus, Ele te ama. Quer te ver feliz, como eu sou. Olha, eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Ele não desiste de você. Sim, Deus continua te amando. Se você se afastou, Ele continua te amando. A prova disso é que Ele ainda não veio buscar o seu povo. A prova disso é que você ainda está vivo. Aproveite essa oportunidade de amor que Ele está lhe dando. Cantemos. Todos nós, teu povo, ó Deus, viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus. E mais um cântico para a gente ir para o tempo de instrução bíblica.
191. Com o Senhor marchamos. No nosso livrinho de coros é o número 191. Senhor, marchamos, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Aleluia, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Nenhum inimigo resiste à Igreja de Cristo. É sobre isso que queremos falar nessa noite. Mas antes vamos orar. Senhor, nós estamos reunidos aqui para a adoração celestial, adoração ao Criador do Universo que está em seu trono de glória. Obrigado por estar com minha família, por sermos uma família de adoradores, imperfeitos, pecadores, sem dúvida, mas resgatados, salvos e em processo de santificação, em processo de amadurecimento também, sem dúvida. Muito obrigado. Peço-te pelos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando, Deus. Abençoa eles, protege, santifica, fortalece. Ajuda-os a encher os seus corações de esperança em Deus. É aquela esperança que não depende das circunstâncias. É a irmã gêmea daquela paz que não depende das circunstâncias também. Ajuda-nos, ó Deus querido, a ter uma vida que te agrada, uma vida útil à tua glória, sendo útil ao teu reino, aos irmãos. A tua igreja é importante, é essencial. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto vamos estudar a sua palavra agora, meditar. Ajuda que essa pregação possa de fato ficar pregada na mente e no coração de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Pois bem, nós agora iremos para o tempo das Escrituras Sagradas. Vou me sentar aqui no local que fica melhor para eu fazer isso. Minha família está ali sentada. Cigarro para mim, por favor. Eu queria dar as boas-vindas aos visitantes. A gente faz isso quando está no nosso prédio, né? E sempre são bem-vindos de verdade. Mas eu queria ter alguns amigos aí conosco hoje.
Eu não sei se estão agora, mas normalmente costumam assistir os vídeos também depois. Os amigos que a gente tem ali no bairro da Boa Fé, em Redenção, onde servimos ao Senhor. Mando um abraço especial ao Louro, ao Valdir, que ultimamente estão mais próximos aí, acompanhando os estudos. Eu fico feliz e eu agradeço a Deus pela simpatia de vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês, as famílias de vocês nesse tempo. Também que Deus abençoe cada um dos irmãos da Igreja da Bíblia em Cabo Verde, cada um dos irmãos que ali congregam e servem ao Senhor. Igreja Bíblica de Redenção também, irmã Rosalba, Franciele, as crianças, sentimos saudades de vocês. Fernando, Kelly, Marcelo, Mari, família de Ildegarton, cada um dos nossos irmãos guineenses, os que residem em Redenção, Guto, Jamiro, as irmãs, enfim, há tantos nomes. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, tenho orado por vocês, pedindo que Deus dê a vocês proteção, sabedoria, ousadia. Também Deus abençoe a Igreja Bíblica no Timbó, os irmãos queridos dessa congregação, que o Senhor esteja protegendo aqueles que têm adquirido alguma enfermidade. Louvamos a Deus por aqueles que têm se recuperado, também os irmãos do Vila das Flores. Louvamos a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando e dando vitória nas lutas que têm enfrentado. Louvo a Deus pela vida de outros tantos irmãos que estão conosco aí, acompanhando online agora. Deus abençoe a vida de cada um de nós, de cada um de vocês. A mensagem dessa noite, sim, os Digijoca também, irmão Gilson acabou de fazer um protesto. Irmão Gilson, os Digijoca também, um abração, meu irmão. Deus abençoe a cada um. Perdoem aí, eu sei que esse negócio fica meio esquisito no vídeo, mas a garganta não está muito legal. Nesses dias de pandemia, tem nos trazido muitas lições. Não tem como fugir disso, ok? E comigo não é diferente. Saindo os decretos, os últimos decretos dos governos, foi estabelecida uma lista de serviços e instituições que foram consideradas pelos governos como essenciais. Ou seja, aquilo que está em essência, aquilo sem o qual nós não podemos ficar bem, ok? E o que é que os governos estão considerando como essencial? Instituições de saúde, né, como hospitais e comércios de saúde, como farmácias. E sim, está correto, concordo plenamente. O governo também está considerando como essencial os estabelecimentos de ordem alimentar, né, os supermercados, os mercantis e tal. E é óbvio que está certo com isso. E algumas outras poucas coisas. Alguns têm considerado o comércio de uma maneira geral, abrindo com cautela, abrindo meia porta e por aí vai. E em meio a isso surgiu, obviamente, o debate, até a disputa política e religiosa sobre a religião ser considerada essencial ou não. Para o atual presidente do Brasil, as igrejas deveriam estar tendo plena liberdade de ação. Não plena no sentido de estar funcionando normalmente, mas de ser considerado como algo essencial para a comunidade, para o amparo dos seus fiéis. Perceba que eu estou falando de religião como um todo, não estou falando da igreja evangélica. Não somente o atual presidente, como alguns governadores e poucos prefeitos, pelo que eu pude pesquisar, mais para o sudeste, sei lá, alguma coisa para ali, tem levado isso em consideração também. Outros governos têm
realmente considerado a religiosidade como algo sem necessidade, proibindo inclusive as transmissões online, como essa que eu estou fazendo. Foi o que denunciou, por exemplo, um padre aqui perto de nós, em Pernambuco, que estava sendo proibido até de fazer as transmissões online. Um outro foi proibido de ir até o prédio da sua igreja para de lá fazer a transmissão. Igreja fechada, só o padre e umas 2 pessoas lá, mexendo nas aparelhagens, foi proibido de fazê-lo. Por quê? Porque na mente de quem governa e decide fazer assim, eles estão dizendo que a religião não é essencial. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. 2 pontos. Primeiro, a religião. O primeiro ponto é um ponto baseado na lógica e um pouco no sentimento humano mesmo. A religião é um bem imaterial para o ser humano. Eu não estou entrando no âmbito de qual religião é certa, errada, é boa ou não. Estou dizendo que o sentimento religioso é um bem imaterial do ser humano. Uma religião, biblicamente falando, ela pode até estar errada, porque a Bíblia vai dizer o que é certo ou errado, inclusive em termos de religião. Então, uma religião pode até estar errada aos olhos de Deus, mas para os seus seguidores ela tem um valor imaterial. Ela lhe transmite uma tranquilidade na alma, na consciência. Para a eternidade, isso não vai ter muito peso, é verdade. No entanto, a gente está falando de um momento de pandemia, onde as pessoas também precisam de uma certa tranquilidade. Isso é bom, inclusive, para a saúde. Então, governos que não consideram a religiosidade das pessoas como um bem imaterial, um bem útil, estão fazendo um desserviço ao seu povo. E cuidado, porque quanto mais a ideologia política do governador ou do prefeito ou do presidente, quanto mais afastada ela for de questões da fé, menos essas pessoas vão valorizar a fé das pessoas. Então, sim, eu creio que o sentimento religioso é um bem imaterial, que deve ser considerado, deveria ser considerado pelos governantes. Mas não está sendo. Então, o que fazer? Então vem o segundo ponto. O que eu falei agora está sob risco de eu estar até enganado, errado, pois eu estou falando dos meus sentimentos e do que eu penso, é minha opinião, nesse primeiro ponto. Agora eu vou para o segundo ponto, onde não é minha opinião. Portanto, se você quiser discordar, discorde do autor da opinião. A opinião de quem eu vou falar agora é a opinião de Deus. Para Deus, a sua igreja, e agora eu não estou falando mais de religiosidade, de todas as religiões. Eu estou falando da igreja de Deus. Para Deus, exposto na sua palavra, a sua igreja é essencial para uma comunidade saudável. Para Deus, a sua igreja é aquele conjunto de pessoas vivendo de acordo com a sua palavra. A sua igreja é essencial para uma sociedade saudável. A sua igreja é essencial para o socorro de uma comunidade carente. A sua igreja é essencial para o fortalecimento de vínculos familiares. Valores esses que a igreja preza, prima, luta e se esforça por fazer. É a igreja que luta pelas famílias. Muitos órgãos lutam, mas a igreja é quem mais batalha por famílias. Graças a Deus, essa semana eu tive o privilégio, a honra, a glória de ajudar um casal a não se largarem, a não se deixarem.
Isso é uma bênção. Uma família destruída gera-se outras famílias destruídas. Normalmente é mágoas feridas. Uma família que é reconduzida à paz é uma bênção para a sociedade. É a igreja de Deus que se preocupa e se esforça por isso. Pense um pouco, se não fosse a igreja hoje, quantos bairros por esse país ou por esse mundo as pessoas não estariam passando por profundos apertos? A nossa igreja em Redenção tem o grande privilégio de, em parceria com a Compassion, oferecer alento físico, comida para várias crianças ali na cidade de Redenção. Se não fosse a igreja. Pastor Joel Johnson, lá dos Estados Unidos, manda recursos para socorrer pessoas carentes em bairros aqui de Fortaleza. E se não fosse a igreja? Quantas igrejas não têm investido em locais para restauração de dependentes químicos? E por aí vai, a lista é longa. A lista é enorme de bens essenciais que são feitos pela igreja de Deus. E que se ela não estivesse fazendo, o nosso governo estaria em colapso. Existem hospitais que são criados por igrejas, escolas criadas por igrejas. Existem médicos voluntários da igreja. Tem também que não são da igreja, mas tire os que não são da igreja. Portanto, sim, a igreja é essencial. Eu sei que o nosso governador ou nossos prefeitos, eles não vão ouvir essa pregação. De mim, não. Eu gostaria que ouvissem, mas não vão. Mas eu vou falar como se eles estivessem ouvindo e sabendo que você está ouvindo. Você, meu irmão. Você, minha irmã. Para que você não caia na tolice de seguir esse argumento dos governantes de deixando a igreja fora, passe a ideia de que a igreja seja supérflua, que não influi nem contribui, que a gente pode ficar sem a igreja que vai ficar tudo bem. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, se a igreja parar, muita coisa entra em caos. Pode ter certeza disso. Talvez você não saiba disso, sabe por quê? Porque a mídia desse mundo não se interessa em falar o que a igreja faz. Nesse sentido, o safado do Edir Macedo, ele foi muito esperto. Ele é muito esperto para ganhar dinheiro. Mas nesse sentido, ele foi muito esperto. As mídias nunca vão divulgar o que uma igreja faz. Então o que é que ele fez? Na sua safadeza, enganou um monte de gente, pegou um monte de dinheiro, comprou um canal de TV e lá ele divulga o que a igreja dele faz. E faz muita coisa. Socialmente tem até feito algum investimento. O problema é que estraga tudo pelo lado espiritual. Então, você não sabe o que a igreja de Cristo faz pelo mundo. Porque não interessa a mídia é contra Deus. Mas entenda, pelo mundo afora, a igreja de Jesus constrói hospitais, cria instituições de socorro, escolas, instituições de caridade. E sempre foi assim. Eu tenho um livro que é fantástico, que diz: e se Cristo não tivesse nascido? E aí vai mostrar quanta coisa boa no mundo não existiria se Cristo não tivesse vindo e a sua igreja não existisse. E talvez você diga, mas também muita coisa ruim foi feita pela igreja. É verdade, pela falsa igreja. Mas a igreja que segue as escrituras sagradas, ela sempre foi, é e será um bem para a comunidade ou sociedade na qual ela está envolvida. Portanto, caro irmão, irmã, meu amigo ou amiga, eu gostaria que ao final dessa pregação, você tomasse conhecimento
e com ousadia discordasse de qualquer governante que não considere a igreja de Deus, a igreja de Cristo, como um bem essencial, porque ela é para Deus. Se é para Deus, deveria ser para qualquer um. E um dia ficará muito claro para todos de que a igreja de Deus, ela é essencial. Quer ver? Vamos ver nas Escrituras. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos passear aqui em alguns textos para sermos relembrados, reafirmados e fortalecidos a respeito da preciosidade, do poder que há na Igreja de Cristo, o que faz dela um bem essencial para a sociedade na qual ela está inserida. E se porventura uma igreja está numa comunidade, você conhece uma igreja que está numa comunidade e ela não faz diferença nenhuma, é porque ela não é uma igreja de fato de Deus. A igreja de Deus é uma igreja efetiva. A comunidade sabe que ela está lá e ela é atuante. A comunidade sabe que pode contar com ela. Se uma igreja não é assim para a sua comunidade, então ela não é uma igreja de Deus. Mateus capítulo 16 e versículo 18, o texto sagrado nos diz assim: pela boca de Jesus Cristo ele disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus Cristo está dizendo sobre a sua igreja. Por favor, perceba que eu estou falando da igreja de Cristo, a igreja de Deus. Eu não estou falando da igreja dos homens, criada e inventada ao molde dos homens. Eu estou falando de uma igreja que segue, esforça-se para seguir estritamente a Bíblia. Essa é a igreja de Deus, edificada por Jesus Cristo, pois ele diz: edificarei. O pronome pessoal eu está implícito ali. Eu edificarei a minha igreja. É Jesus quem construiu, quem constrói, quem está construindo e quem vai terminar essa construção. Porque é dele, eu edificarei a minha igreja. E ele se comprometeu ao afirmar que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa as portas do inferno? As autoridades do inferno. Os demônios do inferno, os que se acham juízes e reis do inferno, as autoridades, os principados e potestades não podem vencer a igreja. É isso que eu queria que os governantes entendessem. Tomem a igreja como parceira, é bom para uma comunidade, para uma sociedade, mas ter a igreja por inimigo é um grande desgaste, é uma batalha perdida. Por toda a história, o inimigo levantou reinos e governos contra a igreja. E a igreja continua viva e ativa. Desde o primeiro momento. A igreja foi perseguida pelos judeus no seu nascimento e ainda está aqui a igreja hoje. A igreja foi perseguida pelo Império Romano e aqui está a igreja hoje. A igreja foi perseguida por ideologias, pelo comunismo e ainda é. E a igreja permanece viva hoje. Coloquem isso na cabeça, é besteira lutar contra a igreja, é besteira, é tolice se levantar contra a igreja. Não é porque nós somos seres fortes, não, é porque o dono da igreja é forte. Nós somos poeira, pó, terra. Só que o dono da igreja é eterno. Um crente morre, nasce 2, 3, 4. Como disse um antigo mártir da igreja, ao morrer, sendo morto pelos seus perseguidores, ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Aprendam isso. A igreja de Cristo não tem medo de morte. Alguns crentes têm fraquejado nisso, mas na hora certa eles também entenderão. O Senhor os assistirá. O Senhor disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vão. Não vão. Portanto,
Como é que uma instituição dessa não vem a ser essencial? Jesus Cristo criaria algo que não é essencial, algo supérfluo, algo que nem influi nem contribui, algo que a gente pode ficar sem ela assim e passar bem? Não. Jesus não perde seu tempo fazendo coisa supérflua. Jesus só faz aquilo que tem valor de fato. Portanto, a igreja de Cristo é sim essencial. Veja bem, só pontuando biblicamente algumas perseguições que ela sofreu, mas as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Já citei algumas aqui, por exemplo, Atos 1 e 8. Em Atos 8:1, Atos 8 e 1, nos dito assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, lá na sua origem, em Jerusalém, onde ela nasceu. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, a igreja foi perseguida, os crentes se espalharam, e eles se espalharam fazendo o quê? Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então a igreja foi se espalhar e cresceu, porque saíram pregando a palavra. Aliás, esse era o propósito de Deus. Então, quando as trevas, quando os governos, quando a perseguição vem contra a igreja, o efeito é sempre contrário. É o coice da arma, é o tiro no pé. Tome a igreja por sua amiga, governante. Igreja de Cristo, não se acanhe. O Senhor nos constituiu uma instituição poderosa, que não teme a morte, que suporta as aflições sendo fiel. Os crentes primeiros foram perseguidos, o resultado foi crescimento. Porque a igreja de Cristo é essencial, porque foi criada por Ele, então é forte, é firme e é fiel. No capítulo 9, e versículo 31 aqui de Atos, vai dizer bem assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. Olha, depois da perseguição, ela foi crescer mais, e acabou que os governantes, por um tempo, disseram assim: não adianta não, vamos dar um tempo aí. E a igreja, então, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, porque não temia os homens, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meus irmãos, é momento de crescimento, é hora de crescer. Como é que cresce, pastor, se a gente mal está podendo sair? Não. Talvez você não está saindo. Talvez você está tão enfraquecido. Talvez você está assistindo tanto a Rede Globo, tanto a Band, o CNN, que está esquecendo de assistir a Bíblia. Assim não tem cristão que aguente, meu irmão. Assim não tem cristão que aguente, envenenando a sua alma todo o tempo. Levante desse sofá, sai da frente dessa TV, cante um cântico de louvor, bote uma música de adoração, leia a sua Bíblia e vá levar esperança ao seu vizinho. Vá levar esperança aos seus amigos. Hoje um grupo de irmãos de redenção da Igreja Batista saíram na cidade evangelizando. Outros têm feito a mesma coisa. As redes sociais estão aí para falar o evangelho, comunidades carentes estão aí para receber um pedaço de pão e ouvir o evangelho. Há 2 semanas atrás, em Redenção, uma jovem senhora aceitou a Cristo, professou fé em Cristo. Devido ao trabalho que a gente está fazendo, o Senhor atraiu a atenção dela e ela veio a professar a fé em Cristo. Isso está acontecendo em vários lugares. A igreja de Cristo é poderosa, é forte, ela aguenta. Crentes, animem-se. Se você é a igreja de Cristo, você é essencial. A sua vizinhança precisa de você. A sua rua precisa de você. A sua comunidade precisa de você. Você é a igreja.
Vamos tomar um pouco de vergonha na cara. Deixe de brincar de receio, de medinho. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tome todos os cuidados devidos, sim. Passe álcool, bote luva, bote máscara. Mas tome cuidado com o pecado de temer os homens. Tome cuidado com o pecado de temer a morte. Tome cuidado com o pecado de negligenciar o cuidado com as pessoas. Tome cuidado com o pecado de abandonar o evangelho. Isso é pior do que o coronavírus, muito pior. A igreja de Cristo avança. A igreja de Deus avança. Ela não desanima. Ela não desiste. Portanto, a perseguição sempre foi isso. Todas as vezes que a igreja de Cristo é acossada, é desprezada, ela reage com as armas da fé, com ousadia, com amor, com graça. A igreja começou perseguida, se espalhou, chegou em Roma. Temos a carta aos Romanos, temos a carta aos Coríntios, temos a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos de Tessalônica. Você sabe, né? Que cada nome de uma carta bíblica é o nome de um lugar. A igreja que estava só em Jerusalém se espalhou, expandiu, porque ela é forte, ela é essencial para esse mundo. A igreja de Cristo, na verdade, é um presente para o mundo. Talvez a igreja de Cristo, um excelente exemplo para a igreja de Cristo, seja ilustrado naquele filme Mary Poppins. Não sei quantos conhecem. O que eu gosto daquele filme é a ilustração final, quando aquela empregada vai embora. Eu não sei se você conhece o filme. Uma bala, enfim. Opa, eu errei o nome do filme. Oi. É a Babá McPhee. Ela vai cuidar de uma família, de um homem que é viúvo, vai cuidar das crianças. Inicialmente ninguém quer ela lá. Ela é muito feia e tudo. E no desenrolar do filme ela consegue ajudar aquela família. A família fica bem. E então ela termina sendo uma mulher muito linda. Ela é transformada a sua aparência. E a ideia é que não é que ela era feia, é que as pessoas não gostavam dela. E então no final ela tem que ir embora e ninguém quer que ela vá embora mais. Então ela diz, quando vocês não me queriam, mas precisavam de mim, eu fiquei. Mas agora que vocês não precisam de mim, mas me querem, eu tenho que partir. Para mim isso ilustra muito bem a igreja de Cristo, como você vai ver ao final. O mundo não quer a igreja, mas o mundo não sabe o quanto precisa da igreja. Até o dia onde o mundo não terá mais a igreja. Porque é verdade, um dia a igreja não estará mais. Se você não é um crente em Jesus, seja sincero, honesto. Não está estranho? Não só por causa do coronavírus, mas não está estranho? Cadê a igreja? Cadê os irmãos que passavam aqui? Era tão legal. Cadê? Está estranho, sim. Mas é só por um momento. Mas saiba que um dia será para sempre. A igreja de Cristo está aguardando esse momento. E ele pode acontecer a qualquer minuto. Se eu fosse você, eu me preocupava com isso. Efésios capítulo 1, versículo 22. Na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 22. O texto sagrado diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus está se referindo a Jesus Cristo, que pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, o líder da igreja, Deus deu Jesus Cristo à igreja. Ora, a igreja não pode ser algo de pequeno valor se ela foi dada para Jesus Cristo e se Jesus Cristo foi dada para ela. A igreja não pode ser uma coisa de pequeno valor, de somenos valor, de importância duvidosa,
se ela é o corpo vivo de Cristo, o corpo ativo de Cristo, se ela é os pés de Cristo andando nessa terra, se é ela que está com a cabeça que é Cristo sobre o corpo. Não é possível isso. Eu entendo se um governante incrédulo, ateu, como infelizmente é o caso do nosso governador no Ceará, lamento que eles tenham essa posição, mas é próprio das suas ideologias, sem Deus. Mas não é possível que a Igreja de Cristo, um crente, caia nessa tolice. Nós precisamos pelo menos estar lamentando o fato de não podermos, como igreja, estarmos reunindo, por exemplo. Não deixamos de ser igreja por isso. Mas sim, é verdade que parte da nossa ação fica limitada, sim. Portanto, amados irmãos, não caia nessa. A igreja é essencial, sim. Talvez, quem entende aí das linguagens modernas das redes sociais, deveríamos levantar a hashtag igreja essencial. Eu não sei que valor tem isso, não. Mas pelo menos a gente está dizendo assim, eu creio, a igreja é essencial. Sim, senhor. Mais à frente, em Efésios capítulo 3 e versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, para que pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Como é que pode essa igreja ser de importância duvidosa? Se através dela Deus manifesta a sua sabedoria, como é que esse mundo pode viver sem a sabedoria do seu Criador? A multiforme sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades, aos anjos, aos seres espirituais e a este mundo. A multiforme sabedoria é apresentada por meio da igreja de Cristo. Essa sabedoria é desprezada pelos homens. Somos rejeitados, mas continuamos servindo. Somos perseguidos e maltratados, mas continuamos avançando e crescendo. Não somos bem vistos, não somos bem-vindos. Não somos bem-vindos em muitos lugares, mas continuamos amando e avançando, sofrendo, mas não abandonamos os nossos postos. A igreja de Cristo é essencial. Eu, enquanto igreja, a igreja de Jesus é essencial. Se os governantes não reconhecem, nós reconheceremos isso e iremos clamar isso enquanto necessário for. Ainda no livro aos Efésios, capítulo 5, versículo 29. Efésios 5 e 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que é que Cristo faz com a igreja? Alimenta e cuida. Se Cristo, Deus, Ele cuida, alimenta a igreja, como é que ela não vem a ser algo importante? Que tipo de Cristo você porventura crê que ia ficar perdendo tempo cuidando, alimentando de uma coisa que não é essencial, a gente pode passar sem ela? É ridículo isso. Na mente de um ateu não, mas na mente de um crente, crentes que estão se acostumando com isso, é ridículo. Eu espero que você não esteja se acostumando com essa ideia esdrúxula, tola, burra, de que a igreja não é essencial, que a gente pode passar sem ela. Só gente sem cabeça, sem coração, sem fé, poderia pensar em algo desse tipo. Olha o que é que as Escrituras dizem mais sobre a igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3 e 15. Versículo 14 diz: escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja
do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja pertence ao Deus vivo e ele fez dela uma coluna que sustenta a verdade, um baluarte, um local de onde se expõe a verdade. Tire a igreja de Deus e o que é que sobra? Me diga, que verdade vai haver no mundo onde a coluna e baluarte da verdade for retirada? Que verdade sobra? Só sobra a verdade dos homens, que ela é conforme o desejo e o gosto de cada um. É a tal da verdade subjetiva, é a tal da verdade relativa, que na verdade são termos bonitinhos para dizer assim, não é muita verdade não, é só mais ou menos verdade. A verdade que a igreja sustenta, ela é absoluta. É por isso que a igreja é mal vista por quem não crê, por ateus, por sistemas antideus como socialismo, comunismo. Porque a igreja diz assim, a igreja de Cristo, ela diz isso daqui, homem tem que casar com mulher e mulher com homem. Homem com homem é coisa do diabo. Mulher com mulher é coisa de Satanás. Agora me diga, essa é uma mensagem simpática? Não, mas é a verdade. Tem que ser um homem para uma mulher. Não é 2 homens para uma mulher ou 2 mulheres para um homem, não. O mundo gosta de ouvir isso? Gosta não. Mas a igreja proclama isso. Aborto é assassinato aos olhos de Deus. Essa é a verdade. Não relativizada, não negociável. O mundo gosta disso? Não. Então, essas verdades não relativas, não subjetivas, mas objetivas, curta e grossa, direta, é a verdade. Um dia ela vai ser arrancada, pois a igreja vai sair. Já imaginou como vai ficar esse mundo? Totalmente relativista, onde cada um tem a sua verdade. A igreja de Jesus é importante para manter uma sociedade com algum nível de segurança, com algum nível de honestidade. Eu não estou falando dos cachorros que se diz crente, que se diz pastor, não. Eu estou falando do pessoal que segue a Bíblia, que ainda é um grupo considerável, graças a Deus. Esses mantêm a coisa sem apodrecer ainda. Ainda que em Timóteo, 1 Timóteo 5:16, nos é informado o seguinte: se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que a igreja, possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, a igreja de Jesus, ela é encarregada de servir aos mais frágeis. É o que eu estava dizendo introdutoriamente. A igreja de Jesus tem orfanatos, hospitais, escolas, instituições de caridade. A igreja é essencial. Autoridades que dão espaço para a igreja agir, normalmente colhem frutos doces na sua administração. Um outro texto bíblico para nossa observação é Tiago, capítulo 5 e versículo 14. Tiago 5 e 14. Olha que texto interessante sobre a igreja. Tiago 5 e 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Um dos papéis da igreja qual é? Sustentar as pessoas nas suas enfermidades. Uma das coisas que o Senhor faz por meio da sua igreja é curar. Não de maneira charlataniosa como fazem aí o Ed Macedo, o R.R. Soares, o Valdomiro. Eu não estou falando desses caras. Por favor, não me dê o desgosto de me confundir com essa turma aí. Não é desse tipo de safadeza que estamos falando. Estamos falando de coisa séria. Estamos falando de você que de fato tem respeito pelas coisas de Deus, pelos crentes, pelos descrentes, que tem respeito pelas coisas de Deus e precisa de uma oração. A irmã Lisier acabou de postar um pedido de oração por um amigo que está na UTI. Nós vamos orar por ele. E o Senhor, conforme sua bondade, de acordo com o seu querer, no seu tempo, do seu jeito, há de atender às nossas orações. Mas uma coisa que a gente sabe que oração faz imediatamente é transmitir paz, transmitir segurança, estabiliza a emoção. Então a igreja de Cristo, ela é encarregada disso. Portanto, a igreja é essencial. Você, amado irmão ou irmã, deixa eu usar um termo moderninho, empodere-se disso. Tome posse, como disse Paulo a Timóteo. Empodere-se. Ou seja, afaste essa treva, essa dúvida, esse medo, esse receio de você, em nome de Jesus. Você já morreu com Cristo na cruz e já ressuscitou com Ele, está com medo de quê? A igreja de Jesus Cristo é essencial, é poderosa. A nossa comunidade precisa de nós, irmãos. Nossa comunidade precisa de nós. Avante. Percamos qualquer medo, qualquer receio tolo. Pois um dia a igreja não existirá mais. Nessa terra aqui ela vai deixar de existir. Você, meu amigo, minha amiga, já deve ter ouvido de uma palavrinha chamada arrebatamento. Ela significa um rapto, um sequestro. A Bíblia diz que um dia todos aqueles que verdadeiramente creem unicamente em Jesus serão raptados, arrebatados, vão ser levados, num piscar de olhos desaparecerão. Já pensou se fosse agora, por exemplo, eu desapareceria daqui e você ia ficar aí, ué, o que foi que houve? O pastor saiu e não avisou nada. Um dia isso vai acontecer. Muita gente vai sumir para sempre. Essa terra não verá mais a igreja. Que dia triste será, embora os ateus pensam que será uma coisa boa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos leva a refletir sobre isso. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 7, sobre o momento em que a igreja de Jesus não estará mais aqui. Por favor, preste bem atenção nisso. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse texto está dizendo que o espírito da maldade, da iniquidade, só está esperando
para a situação piorar, para a mentira aumentar, para a desgraça ser pior em todos os aspectos, o espírito do mal só está aguardando que aconteça uma coisa. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu creio que aquele que nesse momento está detendo, sustentando, para que o mal não seja muito pior, é o Espírito Santo de Deus que está aqui na terra. Você já viu ele? Sabe onde é que o Espírito Santo de Deus está, de acordo com a Bíblia? Na igreja. Quando a igreja sair, for arrebatada, o Espírito Santo sai com ela. Na verdade, é ele que leva. Então vai ser retirado aquele que hoje detém o mal. E quando o Espírito Santo sair, levando a igreja, o que é que vai acontecer? O aparecimento do iníquo, ou seja, o próprio Satanás, diabo, totalmente livre para fazer o que quiser nessa terra. E o que é que ele vai fazer? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Final do versículo 9. Versículo 10. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. Por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro, ou seja, o próprio Deus vai soltar a corrente, vai deixar o diabo agir à vontade, porque a igreja saiu. O seu povo já estará protegido. Mas você que não tem crido em Cristo, vai estar aqui, vai ser alvo de tudo isso daqui, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Portanto, se eu fosse você, eu me preocupava com isso. Eu me preocupava com isso. Será que o seu coração é tão duro que numa pandemia como essa que ninguém imaginava que podia acontecer, será que você não consegue parar e pensar assim? Rapaz, eu duvidava desse negócio. Mas também eu duvidava que tivesse uma doença que parasse o mundo. E veio um troço aí que parou o mundo. Será que não é melhor eu refletir nisso daí, não? E colocar minha cabeça e meu coração para pensar se não é hora de se arrepender dos meus pecados e confiar em Jesus Cristo? Porque se essa palavra é verdade, essa igreja vai desaparecer de uma vez por todas para sempre. Se eu fosse você, eu pensava nisso. Eu vou terminar com somente mais um texto bíblico. Em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo se dirigiu aos seus primeiros seguidores, dos quais nós somos reproduções, crias futuras deles. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, versículo 13 e 14, o Senhor disse o seguinte. Mateus 5, 13 e 14. Vocês, ou vós, sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Só presta para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Já basta aqui, a minha internet está começando a falhar, mas eu já ia terminar aqui mesmo. Jesus Cristo disse que a sua igreja é o sal da terra e a luz do mundo. O que é que o sal faz? O sal dá sabor. Tire o sal e a comida fica insossa, sem gosto. O sal preserva para que as coisas não apodreçam. O sal também traz cura em algumas enfermidades. De acordo com meu pai, o sal cura tudo. Os mais velhos tinham conhecimento dessas coisas. O que eu estou querendo dizer é, Jesus disse que a igreja é o sal da terra. Então como é que pode ela não ser essencial?
Caros amigos, um dia esse sal vai sair. Essa terra vai ficar sem gosto, sem cura e apodrecida. Fato. Também ele diz que a igreja é luz. Um dia a igreja vai sair. O que é que a luz faz? A luz, ela ilumina, ela dá segurança, seu ambiente está iluminado, e ela também transmite calor necessário. Você sabia que se o Sol não existisse, o nosso sistema solar congelaria? Pois é, a Igreja de Cristo é a luz desse mundo. Se as coisas ainda não estão em total treva, é porque a igreja está aqui. Se as coisas ainda têm algum calor e não viram uma pedra de gelo, é porque a igreja está aqui. Se esse mundo ainda tem alguma segurança, se as crianças no ventre ainda têm alguma segurança, se as famílias, os casamentos ainda têm alguma segurança, é porque a igreja está aqui. Mas um dia ela não estará mais. Um dia você vai desejar assistir uma mensagem do pastor Isaías. E você vai ter que recorrer ao Facebook. Porque ele não estará mais aqui. Porque ele faz parte da igreja. Pela bondade e graça de Cristo. Não porque o pastor Isaías é bom. Porque nenhum crente é bom. Bom é o que salva os crentes. Jesus Cristo. E ele quer salvar você também. Ele pode salvar você também. Não importa quem você seja. Não importa a praga, a desgraça que você tem sido nessa terra. Porque quem está falando com você hoje também já foi uma grande desgraça, um grande vexame para a família e desconforto para a comunidade. E o Senhor me salvou e me transformou. Ele pode fazer isso com você também. A você, meu irmão, minha irmã, o objetivo dessa mensagem é fixar no seu coração, é reforçar, é fortalecer que, ainda que os nossos governantes não considerem a igreja como essencial, não importa a opinião deles nisso. Não importa. Senhor governador, a sua opinião sobre a igreja de Cristo não importa. Não importa. O Senhor não tem condição de julgar o que é importante com respeito à eternidade e aos valores da fé. Senhores prefeitos, eu sei que não vão me ouvir, mas eu espero que o povo que está me ouvindo deixe essa semente bem cravada nos seus corações. A igreja de Deus é essencial para uma comunidade se manter protegida, guardada, ativa e saudável. Portanto, Igreja de Cristo, façamos valer tudo isso que aqui foi falado. Sal e luz, coluna e baluarte da verdade, corpo de Cristo. A igreja é essencial. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Cristo eu te louvo e te agradeço por ter feito desses pecadores que nós somos, indivíduos que se tornaram essenciais para as suas comunidades. Nos ajude a viver isso, Deus. Arranca o nosso medo da doença. Arranca o nosso medo da morte, Senhor. Pois a cruz já providenciou vitória sobre tudo isso. E nos ajude a viver como a igreja deve viver. Sendo útil à glória do Rei. Sendo útil à vida das criaturas. Sendo útil uns aos outros. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Vamos terminar adorando o Senhor com uma das canções que nós cantamos hoje. Somos todos nós teu povo, ó Deus. Quando a música diz somos todos nós, preste bem atenção. Não estamos com isso dizendo que todo mundo é filho de Deus, não é povo de Deus, não. Você que não crê em Cristo, você sabe que você não é. Se você fosse, você não viveria de acordo com a sua própria vontade, fazendo o que você realmente quer. Seja honesto, meu amigo. Povo de Deus é aquele que se dedica a Deus, que foi salvo por Deus e se esforça para viver de acordo com as Escrituras, ok? Então, se você não tem vivido para Deus de acordo com as Escrituras, você ainda não é
Mas eu tenho uma notícia excelente para você nesse final de culto. Você pode ser, ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Aí mesmo onde você está. Fale com Deus, diga: Deus, me perdoa, Deus, dos meus pecados. Me lava, me limpa, me purifica e me usa para viver para ti. Desse jeito aí que o pastor Isaías está falando. Faça isso. Aí a coisa começa. Aí a gente se encontra. Aí a gente faz parceria em Deus. Porque aí a gente passa a ser igreja juntos. Que coisa legal. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Com esse cântico eu dou por encerrado este culto. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus. Que Deus abençoe a sua igreja. E aqueles que ainda não são igreja, são convidados, são bem-vindos. Boa noite a todos e uma semana para a glória do Senhor.